Y para siempre vou te amar. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o vídeo sobre o Botafogo Cruzeiro a contar para a Copa do Brasil. Foi o jogo ontem à noite, foi à meia-noite hora portuguesa, foi transmitido pela Sport TV Portugal e aqui há uma diferença desta minha análise para as anteriores. Eu ontem estava cansado, o jogo tinha sido muito tarde e então preferi assistir ao jogo através da Sport TV Portugal. E o que é que acontece? Acontece que eu, ao não ver pela Premiere, não consigo fazer os print screens à imagem para depois falar sobre aquilo que o Cruzeiro tem a melhorar ou sobre as boas ações do Cruzeiro. E eu, ao ver o jogo pela Sport TV Portugal, não fui fotografar o ecrã, por isso esta minha análise vai ser um pouco diferente, mas no fundo tudo aquilo que o Cruzeiro fez ontem à noite é tudo aquilo que eu tenho vindo a falar sobre a estratégia de Mano Menezes quando joga fora. E então o Cruzeiro partiu para o Rio de Janeiro para defrontar o Botafogo num jogo, e vocês têm que ter a noção de que no campeonato um treinador joga sempre à sua imagem, às vezes independentemente do adversário, o treinador coloca as suas ideias em campo e joga quase ou 90%, o seu modelo de jogo não se altera e joga quase sempre igual. Vocês têm que ter noção que numa Copa os jogos são a eliminar e aí há uma diferença em relação ao campeonato que se chama estratégia. Porquê? Porque são dois jogos, um em casa e o outro fora, no intuito de ganhar o jogo, ou seja, é aquela expressão que Scolari falava aqui em Portugal, é o mata-mata, ou seja, são jogos a eliminar. E Mano Menezes escalou um 11 que, na minha opinião, não era o melhor 11, mas se calhar coube na estratégia de Mano Menezes. E então começou com Rafael na baliza, depois no lado direito tivemos Lucas, lado esquerdo Edimar, dupla de zagueiros Bruno Rodrigo e Manuel, depois dois volantes Cabral e Henrique, Robinho finalmente começou o jogo no meio, no corredor central, à direita Arrascaeta, à esquerda Sobis e na frente Ávila. Aqui está um jogador que foi chamado para este 11, ao qual eu não concordei muito. Estamos a falar de Cabral. Porquê? Porque Mano Menezes deixa Romero no banco. Na minha opinião, Romero é um jogador mais rápido, mais agressivo e na transição ofensiva consegue transportar jogo e ser mais inteligente do que Cabral. Para além de que Cabral tem um bom passe-recepção, mas é muito lento na execução, e Romero consegue por vezes romper pelo corredor central, criando vários desequilíbrios. Por outro lado, começou o jogo com Robinho mais centralizado e Arrascaeta numa das faixas laterais no lado direito, e eu acho que é o lugar mais indicado, a posição mais indicada para Arrascaeta. Porquê? Porque é a partir da faixa lateral que ele vai conseguir criar os desequilíbrios e, ao mesmo tempo, Robinho no meio é um jogador mais cerebral, um jogador que consegue encontrar o último passe para a terceira fase, a zona de finalização. O Cruzeiro começou o jogo, na minha opinião, ainda a estudar o posicionamento do adversário, do Botafogo, mas notei que Mano Menezes optou pela estratégia de baixar as linhas e depois sair em contra-ataque.
O Ávila logo nos instantes iniciais tem lá um lance em que ele tira um defesa do caminho e depois falha um golo que na minha opinião não era um golo muito difícil, mas eu acho que estava nas capacidades do centroavante Ávila ter feito logo a inaugurar o jogo esse golo. Depois o Cruzeiro na primeira parte acho que desceu demasiado as linhas, a equipa basculava sempre no sentido da bola e sempre à espera do erro do adversário. O problema é que quando o Cruzeiro recuperava a bola, nas suas transições ofensivas, o passe nunca saía com qualidade e também a velocidade com que o Cruzeiro iniciava o seu contra-ataque não foi uma velocidade própria para depois criar desequilíbrios na linha mais defensiva do Botafogo. Notei que Cabral também encostava-se demasiado ao lado esquerdo, sendo um volante do lado esquerdo, ele saía muito da sua posição e depois era preciso alguém no meio e Henrique sozinho não conseguia resolver os problemas todos. Eu vou recapitular. Henrique, as características técnicas de Henrique só o fazem crescer se tiver ao lado um jogador muito rápido, muito agressivo, que é o caso de Romero. Acho que são os dois volantes que nesta altura o Cruzeiro mais necessita deles. Porquê? Porque Henrique, quando não tem um jogador com as características de Romero, Henrique também se sente um pouco perdido, mais defensivamente do que ofensivamente. O Cruzeiro, como eu tinha dito, continuava a baixar as linhas, o Botafogo sempre mais perigoso que o Cruzeiro e jogando no meio campo do Cruzeiro, mas depois o grande mal da equipa de Mano Menezes era na saída para o contra-ataque, as coisas não estavam a funcionar da melhor maneira. E durante o primeiro tempo, depois quando os passos saíam errados, num passo mais curto, eu acho que o Cruzeiro começou a bombear bolas, começou a fazer um jogo mais esticado, a procurar a profundidade das costas do Botafogo, mas o problema é que com as linhas tão recuadas, Ávila ficava muito sozinho na frente. E aí quando Ávila ou conseguisse receber uma bola ou ganhar uma bola ao adversário, o apoio demorava muito tempo a chegar para a posição de Ávila. Aos 37 minutos dá o golo do Botafogo, mais uma vez o Cruzeiro a jogar fora sofre um golo por erros individuais. Quando os erros são coletivos, o treinador durante a semana vai corrigindo esses erros, não só no posicionamento como nas rotinas, mas quando há um erro individual é muito mais complicado depois dar a volta à situação. Ou sai esse jogador e entra o outro, ou então esse jogador tem que estar mais atento e mais esperto para todas as circunstâncias do jogo. Há um cruzamento do lado direito, Lucas está um pouco longe do seu corredor, está mais fletido dentro, o que dá com que o jogador do Botafogo tenha tempo para cruzar a bola e depois Bruno Rodrigo não ataca a bola, fica preso no relvado, não se consegue antecipar ao Sassá e o Sassá muito bem faz o golo que o Botafogo estava já a fabricar há algum tempo. O Cruzeiro não conseguiu reagir, o Cruzeiro depois do golo os comportamentos pareciam iguais, dava a entender que este golo aos 37 minutos não ia ferir a estratégia do Cruzeiro. Acho que os jogadores do Cruzeiro sentiam um pouco confiança de que poderiam dar a volta ao resultado, mas o problema é que não houve reação, o Cruzeiro continuava com os mesmos comportamentos, de vez em quando havia uma troca posicional entre Robinho e Arrascaeta, por vezes Robinho vinha para a direita, Arrascaeta ia para o meio, numa de desequilibrar o meio campo do Cruzeiro. Aos 44 minutos há uma falta sobre Henrique, na minha opinião é penalti, porque Henrique sofre uma carga quando sobe para disputar a bola. O Ávila foi chamado para a marcação do penalti, Ávila faz o golo do Cruzeiro, o que dá uma estabilidade para o início da segunda parte. Foram para o intervalo, foram para os vestiários, o Cruzeiro estava empatado 1-1, era um bom resultado tendo em vista que iria haver um segundo jogo no Mineirão. Portanto, acho que Mano Menezes no discurso apenas pediu para continuarem com a estratégia de descer linhas e aproveitar o contra-ataque.
E depois, aos 48 minutos, há um golo de Sassá que na minha opinião, eu acho que é válido o golo. Pelas câmaras da Sport TV, acho que Sassá está em linha com o último defesa do Cruzeiro, mas o futebol também vive disto. O Botafogo é prejudicado, amanhã o Cruzeiro é 5 vezes mais prejudicado do que o Botafogo. Não vou esconder, para mim foi uma alegria, por muito que o golo fosse invalidado, eu fiquei contente, porque o Cruzeiro também inicia a segunda parte. A Ávila também tem um falhanço, porque a Ávila quis picar a bola logo no início e o Cruzeiro não marcou. Portanto, acho que o Cruzeiro continuava com os mesmos comportamentos e bem, na minha opinião, mas sobretudo o que estava a faltar ao Cruzeiro era aquele jogador que estava no banco chamado Romero. Depois, aos 58 minutos, o Cruzeiro dá a volta, ou seja, o Cruzeiro marca o seu segundo gol. Vocês reparem no movimento de que a Arrascaeta, nessa altura já tinha feito a troca de posicionamento. A Arrascaeta estava a jogar mais no meio. A Arrascaeta flete um pouco para a direita e eu a pensar que ele ia rematar a baliza, não. Ele vai de calcanhar dar a bola atrasada para Robinho, que vem da zona do lado direito, e Robinho faz o segundo golo, que na minha opinião, Cruzeiro, não sei se estava a merecer o segundo golo, mas o pragmatismo tem que existir neste tipo de jogos quando é a eliminar. Duas eliminatórias, Copa, eu já vos expliquei a diferença da Copa para o campeonato. 2 minutos depois, e isso é que eu ainda não entendi, o Cruzeiro dá a reviravolta e depois não encontra estabilidade. E 2 minutos depois, um jogador que é emprestado pelo Cruzeiro, parece que é má fé, acho que é a sina do Cruzeiro, Neilton faz o segundo golo para o Botafogo, dá o empate para a equipa do Rio de Janeiro, mas depois, 1 minuto depois, a chave do jogo entra, e essa chave do jogo chama-se Romero, por tudo aquilo que eu já vos falei, por tudo aquilo que Romero faz dentro do campo e o auxílio que ele dá não só ao coletivo como também ao próprio Henrique. Sai Cabral e entra Romero, e 3 minutos depois há o golo de Ávila, o golo do Cruzeiro, numa assistência que para mim é glamourosa. Acho que Sobis, apesar que Ávila já demonstrou que vem ajudar o Cruzeiro com golos, no passado tinha dito que Sobis era o elemento mais valioso de todas as contratações que o Cruzeiro fez. Ávila está-se a tornar também um desses jogadores, mas para mim Sobis, é a minha opinião, vale o que vale, continua a ser o jogador com mais classe no Cruzeiro, o jogador que taticamente é o mais disciplinado, um jogador que tem um pulmão a 200%, ele fecha o corredor, ele dá largura, ele dá profundidade, ele dá assistências para golo e tem golo, ou seja, a assistência para Ávila é uma coisa muito boa. O Cruzeiro faz o terceiro golo. Nesse momento eu previ que o Cruzeiro nunca mais iria perder, não só pelo terceiro golo que faz contra o Botafogo, mas também a entrada de Romero, e espero que Mano Menezes no futuro veja bem os comportamentos de Romero em detrimento dos comportamentos de Cabral. Aos 67 há um golo de Robinho, e vocês reparam que ele vem do lado mais à direita da estrutura do Cruzeiro. A Arrascaeta continua no meio. Robinho consegue fazer também um bom golo, num remate muito colocado, e dando o quarto golo para o Cruzeiro, fazendo com que o Cruzeiro respirasse melhor. Depois sai Ávila e entra Willian. Estava à espera que, com o jogo mais fácil, mais partido, o Botafogo a dar muitos espaços, estava convicto que o Willian iria marcar o seu golinho, mas não conseguiu. Sai Sobis e entra Rafinha. Acho que Sobis fez um jogo muito bom. Não tenho mais palavras para descrever Sobis.
e aos 92 há o 5º golo do Cruzeiro, há uma falha clamorosa da dupla de zagueiros do Botafogo e Henrique, muito oportuno, consegue fazer o 5º golo. Vocês reparem que neste 5º golo Henrique vai aparecer numa zona de finalização e eu faço-vos a pergunta: porque é que Henrique, ou como é que Henrique chega a estar naquela posição? A resposta, a meu ver, é a segurança que Romero traz à equipa do Cruzeiro na zona em frente à linha defensiva. E eu vou tentar colocar neste vídeo, como eu vi o jogo pela Sport TV, malta, eu não estive a tirar fotografias à televisão, nem a fazer vídeos à televisão, mas eu vou tentar descobrir. Eu apontei que aos 77 minutos, eu quero vos mostrar que aos 77 minutos a diferença entre Romero e Cabral. Vou tentar colocar neste vídeo, se o conseguir colocar, depois espero pelos vossos comentários neste vídeo, na caixa de comentários, o que é que vocês acham? Se joga Cabral, se joga Romero? E gostava de que vocês se expressassem, não basta só dizer eu prefiro o Romero e não dizem mais nada, ou eu prefiro o Cabral, não, expliquem-me porque é que vocês preferem Cabral ou preferem Romero. Da minha parte já dei a minha opinião e vou-vos tentar colocar esse vídeo aqui para vocês verem a velocidade de recuperação do posicionamento de Romero. E depois digam-me a vossa opinião. Brasileiro, o cabuloso, Nação Celeste, segunda eliminatória contra o Botafogo no Mineirão, não podemos facilitar. Apesar de termos ganho 5-2, o Cruzeiro tem que ganhar o jogo. O time está muito melhor. Mano Menezes parece-me que conseguiu dar a volta à situação. O mais importante é o campeonato e temos já o Coelho. E, da minha parte, espero que tenham gostado mais de um vídeo dedicado ao maior de Minas. E, maltinha, grande abraço, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, grande likezão para dar o apoio e vemo-nos na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Um grande abraço, malta.